Boa noite, igreja. Mais um momento de alegria em que nos reunimos aqui para continuar esse culto que nunca terminou, né? Estamos hoje aqui reunidos certamente porque um dia o nosso Senhor se entregou na cruz, deu a sua própria vida para que nós tivéssemos vida. E como foi cantado, esse culto continua até hoje e nós estamos só dando seguimento em tudo aquilo que Jesus já começou. Amém? Até o dia que Ele mesmo venha terminar com tudo isso e nos levar para junto dEle. Temos internet, então internauta possa ser abençoado também, que a palavra possa alcançar o seu coração, que em nome de Jesus você também possa sentir a presença do Senhor aí onde você estiver. Se há algum visitante, não vejo, mas se chegar alguém, sinta-se à vontade. Visitantes são sempre bem-vindos aqui na Igreja Evangélica Fogo Vivo e nas igrejas que adoram o Senhor também. Antes de iniciarmos essa palavra, que é uma palavra de culto evangelístico, todo último sábado do mês tem o culto evangelístico e sempre com o propósito de renovar as nossas esperanças, de falar acerca do nosso Salvador, de falar do Evangelho, claro, mas que para aqueles que já conhecem o Senhor, é mais um momento para refletirmos, relembrarmos seu sacrifício, seus preceitos, seus ensinamentos. Então, culto evangelístico nunca é demais e é sempre bom estarmos em conexão com as palavras do Senhor. Amém? Pediria a oração do meu pastor Afrânio, por favor. Bendizemos, Deus, o Teu nome, glorificamos e exaltamos, Senhor, através dos louvores e da ministração, a Tua majestade. E agora, Pai, através da Tua palavra, estamos abertos, focados, atenciosos para aquilo que o Senhor nos ministrará, através do Teu servo, ministro Yuri, com certeza, devidamente ungido pelo Senhor. E nós, como igreja, atentos estaremos, desde já agradecidos, por tudo quanto o Senhor falará mediante a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Igreja, vamos abrir agora a palavra de Deus, o Evangelho segundo João, no seu capítulo 4. João 4, deixa eu pegar, são 2 versículos somente, 25 e 26. João 4, 25 e 26. Lembrando que é um culto evangelístico. É mais uma noite que nos reunimos aqui. A palavra diz assim: Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. 26. Disse-lhe Jesus: Eu sou, eu que falo contigo. Jesus estava se autoafirmando como Messias. E é interessante lermos isso do próprio Jesus falando de si mesmo, porque a Bíblia nos anuncia isso. A Bíblia, um conjunto de livros. Mas existe algo interessante sobre a Bíblia, porque ela não é um conjunto de livros desconexos, em que você lê uma história aqui, em 1 Samuel, e aqui em João ela se contradiz depois. Não é um conjunto de livros que você lê Efésios, e quando você vai abrir depois em Esdras, ele conta uma outra história. A Bíblia é um conjunto de livros, mas que todos os livros falam de uma mesma pessoa, de uma mesma mensagem e apontam para o mesmo Messias. Por mais que ele não estivesse fisicamente ou pessoalmente presente, ele era anunciado. Então, por mais que existam histórias diferentes, em livros diferentes e personagens diferentes, o foco da Bíblia aponta para uma pessoa chamada Jesus Cristo. E toda a nossa atenção e todo o nosso louvor é direcionado para Ele. Jesus, ele é anunciado muito antes
de vir à terra. Isso é estarrecedor. Jesus, aquele a quem nós conhecemos e ouvimos as suas palavras e seus ensinamentos, ele é anunciado muito antes dele vir à terra. Em Gênesis 3,15 está escrito que o descendente da mulher seria responsável por ferir a cabeça da serpente. E assim ele o fez. Ele é o Cordeiro de Deus, ofertado no altar da purificação para o pagamento dos nossos pecados. Ele é o Filho de Deus. Ele é a esperança da nossa salvação. Jesus foi desamparado em sua dor. O próprio louvor diz isso, que os amigos que ele chamaram para o culto não foram. Ele foi desamparado na sua dor, no momento de dor. Ele conversa com o próprio Pai e fala: por que me desamparaste? Ele foi desprezado pelos homens, traído por alguém com quem partiu o pão. Tudo isso nós sabemos. Ele foi como uma ovelha muda, em nenhum momento se exasperou, em nenhum momento revidou, ou em nenhum momento ele colocou diante daqueles homens que o prendiam algum tipo de violência. Foi como ovelha muda. Foi traspassado, suas mãos e pés, ele foi traspassado. Foi cercado de espíritos, enquanto estava na cruz, cercado de espíritos malignos. Para lhe ajudar, lhe ofereceram vinagre. Tamanha era a afronta. As pessoas meneavam a cabeça, como que diziam: não és tu, Senhor, não és tu, Rei. Soldados repartiram suas vestes, mas nenhum osso dele foi quebrado. Morreu, foi colocado no túmulo de uma pessoa rica, ressuscitou e prometeu que viria nos buscar. Irmãos, tudo que eu acabei de falar parece uma narrativa simples daquilo que nós conhecemos de Jesus. Mas se eu for parar para vocês, tudo que eu falei aqui, existe um texto no Antigo Testamento falando disso. Ele é o Filho de Deus, Salmo 2,12. Desamparado em sua dor, Salmo 22,1. Desprezado pelos homens, Salmo 22,6. Traído por alguém com quem partiu pão, Salmo 41,9. Foi como ovelha muda, Salmo 38,13. Traspassado, Salmo 22,16. Cercado de espíritos, Salmo 22,13. Meneavam a cabeça, Salmo 22,7. Repartiram suas vestes, Salmo 22,18. Nenhum osso foi quebrado, Êxodo 12,46. Foi colocado no túmulo de um rico, Isaías 53,9. Etc. Parece impressionante, né? E é, de fato. Porque toda essa trajetória é do nosso conhecimento. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Porque se você não se apegar a essa verdade, você pode colocar ela como uma verdade corriqueira. Você pode se acostumar com isso. Isso é um risco. Não podemos jamais nos acostumar com essa história. Essa história é uma história gloriosa. A trajetória de Jesus foi cumprimento de profecias, uma atrás da outra. A trajetória dele parece algo que magnífico, e foi magnífico. Todos esses detalhes que nós falamos, todas essas características da trajetória de Jesus foram pré-anunciadas. Por que será que Deus tinha tanto interesse em pré-anunciar alguém ou avisar que alguém estava chegando? E ele encheu todas essas palavras que nós lemos, Gênesis, Salmos, Êxodo, Levítico, Daniel, Isaías. Ele deu um grande número de profecias sobre o Messias, por pelo menos dois motivos. Um, que fosse óbvio reconhecê-lo, fosse de fácil entendimento reconhecê-lo. E o outro motivo foi que poderia tornar, ou tornou, impossível a tarefa de um impostor. Seria impossível alguém pegar esses manuscritos e de fato falar assim: agora eu vou cumprir tudo isto. Agora eu vou fazer tudo isso. Espera aí que eu vou ali para as pessoas menearem a cabeça para mim. Eu vou pedir para ninguém quebrar meus ossos. Eu vou ser traspassado.
as pessoas vão repartir minhas vestes. Tudo isso que foi pré-anunciado se cumpriu em Jesus, porque Deus estava com ele. E ali estava o enviado da parte de Deus. Então não precisamos de mais evidências acerca da nossa fé em Jesus Cristo. Jesus é o Messias. E isso é glorioso. Porque o Messias é o prometido de Deus para a salvação do seu povo. A maior prova de amor de um Deus amoroso para um povo. O Messias é Jesus. E esse texto que nós lemos em João 4, 25 e 26, vamos repetir. Essa é a mulher, mais cedo, a mulher de Samaria, fala da água, etc. E vamos repetir o texto, João 4, 25 e 26. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir. Ou seja, ela tinha conhecimento que haveria de vir. Eles estudavam, eles sabiam que haveria de vir o Messias, o enviado de Deus, chamado Cristo. E quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Imagine, pegar um exemplo prático. É como se você chegasse num lugar e falasse assim: na verdade eu estou procurando o João, que o João é um cara muito bom, ele vai poder me ajudar aqui nessa vaga de emprego. E o João é um cara que eu ouvi muita coisa boa dele, é muito inteligente, e eu sei que quando ele me atender, ele vai me ajudar. E a pessoa falasse para ele assim: eu sou o João. Essa mulher estava diante daquilo que ela esperava. Ela estava falando: olha, quando vier o Messias, chamado Cristo, ele vai nos anunciar todas as coisas, ele vai nos ensinar, ele vai nos ajudar. Havia uma esperança do povo acerca de uma libertação humana da parte dele, do Messias, que ele viria libertar ele do reinado que imperava. E eles esperavam o Messias, de fato. Então Jesus anuncia para aquela mulher: eu sou o Messias. É esse que você está esperando aí? Sou eu. E esse fator, ele é o responsável por toda a diferenciação que temos acerca de Jesus. Messias, Salvador, enviado de Deus. Por quê? Reconhecer Jesus historicamente é muito simples, é muito fácil de aceitá-lo. Afinal, a história é dividida em antes e depois de Cristo. Então, reconhecê-lo historicamente é uma tarefa fácil. Reconhecer Jesus filosoficamente é normal. Filósofos se apropriam das disciplinas de Jesus, usam como tese, usam como embasamento as disciplinas, as parábolas de Jesus, eles enquadram em seus ensinamentos. Então, filosoficamente, normal aceitar Jesus. Como profeta, também existe uma religião chamada Islã, que aceita Jesus como profeta. Um homem bom, muito fácil. Qualquer pessoa pode falar que Jesus era um homem bom. Qualquer pessoa, inclusive um ateu que não acredita em Deus, pode falar que Jesus veio à Terra, mas era um homem bom, de boas obras, que fez coisas boas. Mas reconhecer Jesus como Messias, reconhecer Jesus como Filho de Deus, faz toda a diferença. Porque se você reconhecê-lo historicamente, filosoficamente, se você reconhecê-lo como homem, como profeta, isso não lhe garantirá a salvação. Mas quando você reconhece Jesus como o Filho de Deus, como o Messias, o Salvador de toda uma humanidade, o Salvador de todo um povo, aí sim. É o que diz em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Se você não reconhece Jesus como Filho de Deus e como Messias, você não faz parte dessa promessa. Reconhecê-lo historicamente, filosoficamente, é humano. E ele tem uma larga escala de sabedoria. A Bíblia, as parábolas de Jesus, os seus ensinamentos são profundos, e de fato são profundos e demais inteligentes.
Mas a característica especial de Jesus é que ele é o Filho de Deus. E que por ser o Filho de Deus, por ser o enviado de Deus, ele pode te dar acesso a algo que você não tinha, que é a salvação. Reconhecê-lo como Messias muda toda a sua vida. Ele mesmo disse: olha, eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele então fala que ele é o único caminho. Religião te leva ao Pai? Não. Homens te levam ao Pai? Não. Emoções te levam ao Pai? Não. Quem te leva ao Pai é somente Jesus Cristo. E somente por Ele temos acesso ao Pai. Então, como você vê Jesus muda toda a sua vida. Como você reconhece Jesus muda toda a sua vida. Se você o reconhece apenas como homem, você desfrutará daquilo que ele tem como homem. Interessante, né? Se você reconhece Jesus apenas como homem, você desfrutará somente das coisas que ele tem a oferecer como homem. Mas se você reconhece Jesus como Deus e Filho de Deus e Messias, você desfrutará de todas as promessas feitas por ele, para aqueles que creem. Jesus, então, é o responsável pela conexão, pela reconexão do homem para com Deus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Essa paz que nós temos hoje, de termos um relacionamento com Deus, a paz que nós temos de deitar hoje em nossas camas, em nossos travesseiros, e saber que se Jesus voltasse amanhã você estaria salvo, essa paz estava sobre ele lá na cruz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por isso nós temos a paz, porque ele pagou um preço. Lá na cruz ele pagou o preço. E quando nós o reconhecemos como Messias, existem apenas duas opções. Isso é assustador, mas é necessário falar. Quando reconhecemos Jesus como Messias, nós temos apenas duas opções: reconhecê-lo e obedecê-lo, ou rejeitá-lo. Reconhecer e obedecer é a tarefa que todos nós estamos empenhados, desde o dia em que o confessamos como nosso Senhor e Salvador. Desde o dia que nós confessamos que Jesus é o Messias enviado por Deus, que Ele ressuscitou ao terceiro dia e que nos prometeu o acesso à vida eterna. Reconhecemos Jesus como Messias. Aquele ato que nós fazemos de confessá-lo, estamos falando: olha, Senhor, eu creio que Ele é o Messias, que Jesus é o Messias enviado por Ti para a minha salvação. Mas se de fato você não o reconhece, a outra opção é somente rejeitar. Não dá para ser meio termo: olha, eu acredito em Jesus até aqui e vivo com Jesus até aqui, divido essa história aqui. A minha vida está muito boa, eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer aquilo. Mas se de fato você não obedecê-lo, é como se você não reconhecesse como seu Messias. Se de fato você não amá-lo e praticar aquilo que ele pede, são meras palavras. Alguém pode falar: mas eu sou tão bom, eu sou uma pessoa boa. Yuri, cara, eu não faço nada de errado. Sou um homem bom, sou uma mulher boa. Eu não falo mal de ninguém. Não bebo, não fumo. Pago meus impostos. Nunca matei. Nunca roubei. Respeito minha mãe, respeito meu pai. Isso não te garante a salvação. E isso é escândalo. Sabe por quê?
Porque muitas vezes um ladrão pode ser salvo. Aí você fala, mas que justiça há nisso? Se um ladrão pode ser salvo e eu que sou tão bom, não posso ser salvo. Engana-se o homem que fala que não tem pecado, porque todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Então, não há um homem sequer justo e sem pecado. Por mais que você seja bom aos seus olhos, mas quando você olha na ótica de Deus, você é o quê? Sujo, imundo, pecador. É duro, é forte, mas é a verdade. Muitas vezes nós nos comparamos com outros homens, mas essa não é a ótica. Estamos diante de um Deus santo e só podemos nos achegar a esse Deus santo se formos justificados por aquele que Ele enviou para justificar. Não podemos nos achegar a um Deus tão santo e tão grande e tão poderoso, que criou os céus e a terra, que fez tudo, cada detalhe da terra. Imagine cada detalhe da terra, esse Deus tão criativo, tão grandioso. Não podemos nos achegar sequer perto dele, de tão sujos, de tão pecadores e de tão imundo que nós somos. Você quer ter alguma dúvida de que você é sujo? Quantas vezes você pensou mal de alguém? Quantas vezes você, sem querer, falou mal de alguém? Quantas vezes você não ficou feliz com a desgraça de alguém? Quantas vezes você não ficou triste com a alegria de alguém? Quantas vezes no seu coração você invejou alguma coisa que alguém tinha? Quantas vezes da sua boca saíram palavras de maldição? Quantas vezes o seu coração estava propenso para o mal, o desejo do mal? Sabe o que é isso? Carne. Carne. O próprio Paulo diz que o bem que ele queria fazer, ele não fazia. Mas o mal, aquele que eu não quero fazer, esse sim eu faço. Mas, graças a Deus por Cristo Jesus. Por quê? Por Cristo. Nós somos lavados de toda essa imundície. Por Cristo, pelo sangue de Jesus, nós somos transformados de glória em glória. Irmãos, eu sei que isso é forte, né? A gente ouvir isso, a gente ver isso, saber que eu, pastor Júnior, de Gleuma, que, caramba, apesar de eu estar aqui na igreja, mas essa estrutura aqui, ela é pecaminosa, cara. Essa minha estrutura é pecaminosa, essa carne é pecaminosa. Mas sabe que isso é interessante? Porque todos nós dependemos do mesmo Senhor. Todos nós dependemos do mesmo Salvador. E todos nós dependemos do mesmo sacrifício, que foi o que Ele fez na cruz. E se não fosse por Ele, nós estávamos fritos, entregues à desgraça e à podridão. E por isso nós temos a nossa esperança nele, porque Ele é santo, Ele não teve pecado, Ele não teve falha. E Ele nos prometeu que levaria para um lugar tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, tão bom. Nós teríamos um corpo tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, que nós poderíamos ver face a face. O que é impossível hoje, vê-lo face a face, diante da sua santidade, será possível quando estivermos revestidos de sua glória. Então, irmãos, reconhecer Jesus como Messias, reconhecer Jesus como o seu Senhor e Salvador, é o que modifica toda a sua vida. É o que vai mudar os teus planos e projetos. Mas muito é falado sobre, hoje, né, manuais. As pessoas procuram manuais. 7 passos para se tornar um crente adorador e fiel. 5 passos para orar de forma fervorosa. 3 passos para ir ao culto todos os dias. 2 passos para dar o dízimo sem me sentir mal. 10 passos para não falar mal de alguém. 8 passos para não criticar quem canta depois do culto. Enfim, muito se fala disso. E muito é falado disso, infelizmente.
Mas a verdade é que a transformação do homem é de tempo em tempo, é de prova em prova, de luta em luta, de provação em provação, de caminhada em caminhada. Essa é a transformação do Espírito. Instantaneamente, irmão, só miojo. As outras coisas precisam de um processo. Não adianta a gente falar algo aqui para acariciar os ouvidos, né? Falar assim, olha, irmão, confesse Jesus hoje e a partir de hoje você não vai desejar mais nada de ruim. Confesse Jesus hoje e a partir de amanhã, irmão, da sua boca só sairá profecia. Confesse Jesus agora e a partir de agora a sua vida vai ser um exemplo para todas as outras. Irmãos, confessar Jesus é o primeiro passo. É o passo que vai guiar a sua vida para essa transformação. Digo uma coisa, sem essa confissão, jamais você conseguirá isso. Mas a confissão é o primeiro passo. Reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador é o primeiro passo para você viver uma nova vida. A vida que Ele prometeu, a vida que Ele tem planejado para a sua vida. É muito fácil a gente falar que é simples a caminhada cristã. Isso também é coisa boa para os ouvidos, mas a vida cristã não é fácil. A vida cristã requer de você disciplina, requer de você também um esforço. Ah, mas irmão, nós somos salvos pela graça. A graça foi o favor imerecido que nós não tínhamos acesso, mas depois da graça vem você também. Você também buscar o Senhor, buscar conhecê-lo, buscar adorá-lo, buscar saber o que Ele gosta, o que Ele não gosta, é um relacionamento. Como é que você vai chegar no céu se você nem conhece de fato Jesus? Mas o ladrão foi salvo ali naquele momento. E se você não tiver a oportunidade de conhecer Jesus de fato? Se hoje fosse seu último dia, por exemplo, se hoje, depois daqui, você soubesse que iria acabar tudo, iria acabar a terra, Jesus ia voltar daqui a pouco, como estaria o seu coração firme e tranquilo nessa promessa? Será que ele estaria firmado em suas convicções e seus conceitos acerca de si mesmo? Ou será que ele estaria firmado, Senhor Jesus, eu sou tão falho, tão pecador, mas eu estou em Ti, Pai. A nossa fé e a nossa esperança não é em nós mesmos. A nossa fé e a nossa esperança está naquele que nunca falha. Então, irmão, Jesus, em um dado momento, ele estava orando, ele chamou os discípulos e falou assim, ei, galera, o que eles estão falando? Quem eles dizem de mim? O que eles falam de mim? Quem eles dizem que eu sou? Aí eles chegaram, Jesus, eles foram sinceros, né? Claro. Eles dizem que tu é um profeta. Talvez Elias. Profetas, legal. Mas me tirem uma dúvida. Vocês que estão aqui comigo, assim, de perto, de repente, vocês têm uma opinião diferente? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu aquela frase clássica que nós sabemos e já tivemos doutrina. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo. Cristo quer dizer Messias. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus responde, olha Pedro, que bom, mas isso aí não veio de ti não, foi de Deus. E sobre esta pedra eu vou fundamentar a minha igreja. Pedra, Pedro, as pessoas até confundem, né? Sobre Pedro, vou fundamentar a minha igreja. Mas não. Essa pedra, referida no texto, é a afirmação de que Cristo é o Filho do Deus vivo. De que Ele, que estava ali deparado com Jesus, que Jesus é o Messias. Esse é o fundamento da igreja. Estamos hoje aqui reunidos como igreja? Amém. Sim. Estamos reunidos nesse fundamento de que Jesus é o Messias, de que Jesus é o Salvador, de que Jesus é o Senhor, de que Jesus é o detentor da possibilidade da nossa salvação. Como eu disse, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Irmãos, vamos rememorar essas profecias? Algumas. Eu peguei só 5 para a gente refletir um pouco e alegrar o nosso coração. Para a gente deixar o nosso coração cada vez mais quente
mas convicto de quem nós servimos. E se você chegou aqui não convicto de quem você serve, que esse momento seja para você achar essa convicção. Abra aí comigo, vamos ler juntos, tá? São alguns textos, mas vai ser bem rápido. Isaías, primeiro, para a gente começar. Isaías 7,14. Ainda bem que a igreja gosta de ler a Bíblia. Né? Não gostasse. Abra aí, Isaías 7,14. O que diz o texto? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Abra rapidinho Lucas 1. (34 e 35). Vou ler de novo para vocês, Isaías 7, não precisa abrir de novo. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, lhe chamará Emanuel. Agora Lucas 1, 34 e 35. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Ok? Profecia aceita? Amém? E aí que ela disse? Deus concederá um sinal e uma virgem. O que Maria disse? Eu não tenho relação com homem algum. Aceita o nascimento virginal? Amém. Agora abra aí Miqueias 5. Miqueias 5, versículo 2. Miqueias está bem no finalzinho do Antigo Testamento, antes de Naum. Miqueias 5, 2. Olha só que interessante, irmãos. E tu, amém? Acharam, né? E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aí você abre agora em Mateus 2:1. Eita Deus! Olha só o que diz Mateus 2:1. Amém? Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Amém? Vamos mais uma? Zacarias 9. Zacarias, depois, deixa eu ver aqui do Ageu, isso, do seu Ageu. Zacarias 9. Versículo 9. Olha essa, hein? Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Abra agora em Mateus 21. (6 e 9). 6 a 9, quer dizer. Olha só. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou.
E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. Pode ser mais uma? Aceita essa também? Isaías 25. Versículo 8, Isaías 25, 8, diz assim: Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Abra lá no finalzinho, Apocalipse 1. Versículos 7 e 8. Apocalipse 1, 7 e 8. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa, o início e o fim. Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E o último, só para a gente terminar esse momento, Isaías 53, versículo 5. Esse foi o texto que nós citamos ainda há pouco. Isaías 53, 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Abra aí em Colossenses rapidinho. Colossenses 1, 20. O que diz o texto? E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Irmãos, esse momento aqui que a gente pegou essas profecias, claro que todos nós já as conhecíamos, e às vezes sabíamos de ouvir falar, de entendimento, mas é bom lermos esses textos para que a nossa fé seja cada vez mais avivada. Irmãos, nós estamos diante hoje, se ele disse que estaria presente quando 2 ou 3 se reunissem em seu nome, hoje temos a certeza de que ele está reunido aqui, ele está presente aqui. Amém? Você acredita nisso? Sua fé é suficiente para acreditar nisso, que Jesus está aqui? Irmãos, estamos diante do Messias, do Filho de Deus, aquele que Deus preparou antes de todas as coisas. Ele estava no princípio com Deus, aquele que o nome está acima de todo outro ou qualquer outro nome. Se a presença dele está aqui, irmãos, isso é momento de alegria, é um momento para a gente, sabe, você colocar aqui tudo aquilo que você tem no seu coração diante do altar dele. As pessoas buscavam muito a presença de Jesus. Ele era muito solicitado. Ele sempre fazia questão de atender, exceto quando os fariseus estavam por perto. Aquela raça lá, ele não curtia muito. De fato, tinha motivos para isso. Os nossos antepassados ansiavam para estar na presença de Deus. E tudo isso tinha um processo. Todos os requisitos para você estar diante da presença de Deus.
Isso é bom. Agora, aquele véu que separava o homem da presença de Deus, ele se rasgou. Era um véu muito pesado. Era um tecido muito pesado. Era algo que um homem, para rasgar, ele teria que ter muita força. Talvez nem com 1, com 2, com 3 conseguisse rasgar, mas ele rasgou de cima a baixo, de uma vez. E sabe o que significa isso? Que a presença de Jesus, a presença do Espírito de Deus, o Espírito de toda sabedoria, de todo conhecimento, o Espírito de amor, de compaixão, a presença desse Espírito, o acesso a esse Espírito está disponível para mim, para vocês. Isso é motivo de alegria? Essa presença que as pessoas ansiavam e buscavam incessantemente está aqui, disponível. Disponível. Sabe qual é o problema? Muitos se acostumaram com isso. Infelizmente, se acostumaram. Ah, a presença de Deus, legal. Não, irmão. Não. A presença de Deus é uma presença santa, irmãos. A presença de Deus é algo maravilhoso. Irmãos, misericórdia. Imagine esse Espírito, sabe essas coisas que você viu no Antigo Testamento? Manifestação em fogo, nuvem, andar sobre as águas, ressuscitar dentre os mortos. É esse Espírito que você tem acesso, irmão. Ele curava pessoas. O cego passa a ver. O surdo passa a ouvir. Os coxos voltam a andar. Esse Espírito que estava em Jesus está disponível para você e está dentro de você. Irmãos, o problema é que nós... Posso ser sincero agora? Não que eu não tenha sido antes. Posso falar uma coisa bem séria? Falo para mim, não estou falando para vocês não, para mim também, tá? Nós é que não fazemos uso. Nós é que negligenciamos. Nós é que deixamos de lado. É muita tarefa, é muito a fazer. É muito eu. Mas quando de fato acordarmos e tivermos a real dimensão desse Espírito que está aqui dentro de mim e você, meu irmão, ninguém vai poder te segurar. E não é no sentido figurado de, ninguém vai poder me segurar, vou sair, não. É no sentido de que Deus vai estar com você. Tem até um ditado, né, sabe aquele, eu não sei se é um ditado, se é um dito popular, enfim, não sei. É que quando as coisas estão tão bem, que de qualquer lugar que você chuta é gol. Já ouviram falar isso? Alguma vez? Não, né? Enfim, deixa. Já ouviu, né, pastor? O senhor Ronaldo ouviu também. De onde você chuta é gol. É aquela pessoa que, meu Deus, estou aqui na zaga, chutei, gol. Sabe? Quando a gente tem real dimensão do Espírito que está na gente, de onde a gente chutar vai ser gol. Né? Porque estaremos cumprindo os propósitos dele. Estaremos atentos àquilo que ele quer nos falar. Você já parou para pensar alguma vez que no lugar que você está, Deus quer fazer alguma coisa? Já parou para pensar alguma vez assim, eu estou aqui agora, estou numa consulta. O que será que Deus quer que eu faça aqui? Eu estou andando na rua. O que será que Deus quer que eu faça aqui? Precisamos estar nessa conexão com o Espírito Santo, porque muitas obras. Ele falou que obras maiores nós faríamos. Então tenha ciência disso, que obras maiores você pode fazer. Com esse Espírito de poder, esse Espírito que está em você. Irmãos, então o que nós vamos fazer acerca de tudo que nós ouvimos hoje? Jesus o Messias, a confirmação dele como Messias. O que você vai fazer com isso? Com essa mensagem? Com essa certeza? Que você lendo, mas mesmo assim eu lendo eu não tenho certeza. Amém, irmão, você não é obrigado a aceitar isso. Mas se você entendeu isso, o que você vai fazer com essa mensagem?
O adorador não é aquele que pega a mensagem e vive a mensagem um dia, 2 dias, ok, muito difícil. O adorador é aquele que pega essa mensagem e frutifica. Pega essa mensagem, guarda no seu coração, planta em outros terrenos, em outros solos e vive essa palavra de fato. Foi para isso que Deus nos chamou. Sabe aquela mulher que a gente leu? Resumindo, ela foi anunciar aquilo. E outras pessoas se achegaram a ela. Falaram assim, opa, que mensagem boa. É isso que nós queremos para a nossa vida. Sabe qual é? Paulo até disse isso, que nós somos cartas vivas. Sabe qual é a maior mensagem que você pode dar? Sua vida. Sua vida. Muitas vezes, seus atos vão falar mais do que as suas palavras. As pessoas vão te observar e falar assim, epa, eu quero isso para mim. Como é que esse cara tem domínio próprio? Como é que esse cara ou essa moça tem paz, mesmo diante de tanto problema? Gente, ela acabou de perder o pai, mas ela está feliz. Como é isso? Como que a gente vai encaixar isso na minha cabeça? Como que, diante de uma crise econômica, ele pega valor e dá para a igreja? Como assim? Mas a igreja, as pessoas falam mal. Eu quero saber o que está dentro do coração dele. Aí vai ser a oportunidade de você anunciar. Eu não faço isso por homens, eu não faço isso por mim mesmo. Eu faço porque eu conheci o Deus que me salvou. Tomé, não viu Jesus ressurreto? Falou, aí, posso ver tua mão, cara? Deixa eu ver tua mão, que eu não estou acreditando ainda que isso é muito forte para mim. Isso é muito forte para mim. Irmãos, tem uma dimensão disso. Jesus passou o seu ministério anunciando isso. Falou o quê? Olha, eu vim para isso, vai chegar a minha hora, eu vou morrer, mas não se preocupem porque eu vou ressuscitar, fiquem calmos. A galera saiu toda desacreditada. Aí você pode falar, nossa, esses discípulos, meu Deus, né? Esses discípulos, como assim? Como eles são tão tontos? Está tudo escrito. Irmãos, aqui tem pessoas que conhecem, sabem, e mesmo assim, esquecem. Deixam de lado, rejeitam. Então não critique os discípulos. Não critique os discípulos. Saiba, você também está sujeito a isso. E de alguma vez, nós já também negamos Jesus. Mas aí então, Jesus falou, tá cara, você quer ver minha mão? Tem aí. Ah, meu Deus do céu, agora eu acredito. Sabe o que Jesus falou para ele? Você está acreditando agora porque tu viu. Mas bem-aventurado serão os que não viram e creram. Sabe quem são esses? Nós. Não vimos e cremos. Nós somos bem-aventurados. Amém? Então, irmãos, o que você vai fazer com essa mensagem? Messias só vai ser Messias para você se você o reconhecer em todos os seus caminhos. Messias só vai se tornar, de fato, Messias se você o reconhecer em todos os seus caminhos. Senão, ele vai continuar sendo Jesus, um homem. Entenderam? Continuar sendo Jesus, homem. Contribuição filosófica, contribuição histórica, ensinamentos, ok, aceitáveis. Mas se você quer desfrutar da magnífica presença do seu Espírito, só quando você o vê como Messias. Amém? Eu diria que o grupo de louvor subisse. A igreja, amém, aplauda ao Senhor, glória a Deus. A igreja pode ficar de pé. Vamos já terminar. Agora, você vai só ouvir. Jesus veio para todos, certo? Mas nem todos o quiseram, nem todos o aceitaram. Então, o que é que nós vamos fazer com isso? Eu vou ler um texto que está escrito em Hebreus 2. Diz assim, vou cortar no texto na íntegra, tá? Mas serve para a gente refletir. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza
as verdades ouvidas, para que jamais nos desviemos dela. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Repetir. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Você ouviu verdades aqui? Amém. Se apegue com mais firmeza a essas verdades. Mas isso tem um intuito. Para quê? Para que jamais nos desviemos dela. Aí ele continua. Como nós escaparemos se a gente negligenciar tão grande salvação? Irmãos, importa que nos apeguemos. Importa que nos acheguemos a Ele. Esse é um momento em que muito se fala de falhas, de erros. De fato, você vai ver muitas falhas e erros. Mas Jesus, Ele disse isso. Viriam tempos difíceis, haveriam lobos, mas Ele pediu que nós mantivéssemos o foco nele. Precisamos cada vez mais nos apegar a Ele, não a homens, não a achismos, nos apegar a Jesus. Nos achegarmos a Jesus, ao próprio, ao dono da salvação, aquele que pagou o preço por mim e por você. E se hoje, irmão, irmãs, Jesus estivesse aqui, e Ele está aqui, é só uma conjectura. Se Jesus estivesse aqui com esse microfone, diante desse púlpito, diante dessa igreja, fizesse uma pergunta que Ele fez para os discípulos, e para vocês: quem eu sou? Quem é Jesus para você? É o Messias? É o Filho de Deus? É um homem bom, inteligente, sábio? Quem é Jesus para você essa noite? O que Ele representa para você? Até que ponto Ele pode entrar na sua vida? Fiquemos com essa reflexão. Quem é Jesus para você? Amém?